a ilha que não deveria existir. Durante séculos, marinheiros que cruzavam o Atlântico carregavam o mesmo aviso. Um sussurro passado de geração em geração, sempre dito em voz baixa, como se o próprio oceano pudesse ouvir. Eles falavam de uma ilha que não estava em nenhum mapa confiável, mas que ainda assim era vista, principalmente nas proximidades das Ilhas Canárias. Relatos antigos descrevem o mesmo cenário: o mar calmo, o céu limpo, e então, no horizonte, uma forma escura começava a surgir, primeiro como uma sombra, depois como contornos definidos. Montanhas, altas, íngremes, cobertas por uma neblina espessa que parecia se mover por vontade própria. Alguns juravam ver praias de areia negra, outros diziam que havia falésias tão altas que desapareciam dentro das nuvens, e havia também aqueles que afirmavam ter visto movimento, como se a ilha estivesse viva. No século VI, muito antes desses relatos se espalharem, um monge irlandês chamado São Brandão teria sido o primeiro a encontrá-la. Segundo os registros antigos, ele partiu em uma longa viagem pelo oceano em busca do paraíso. Durante semanas enfrentou tempestades violentas, ondas gigantes e noites tão escuras que o céu parecia ter desaparecido. Até que, em um amanhecer silencioso, eles a viram. A ilha, ela não surgiu de repente. Foi como se sempre estivesse ali, apenas escondida. A água ao redor era estranhamente calma, o vento havia parado, nem mesmo o som das ondas parecia existir naquele lugar. Eles desembarcaram, o solo era quente. Mais quente do que deveria ser. Não havia pássaros, não havia insetos, nenhum som de vida, apenas silêncio. Naquela noite, decidiram descansar. Acenderam uma fogueira para se aquecer e preparar comida. E foi então que tudo mudou, o chão começou a vibrar. No início, levemente, quase imperceptível, mas em poucos segundos a terra começou a tremer com força. A fogueira se espalhou, as pedras se moveram e um som profundo, grave, ecoou por toda a ilha. Não era o som do vento, nem do mar. Era algo vindo de dentro. Tomados pelo medo, correram de volta para o barco. Remaram com toda a força que tinham, sem olhar para trás. Mas alguém olhou. E o que viu, jamais esqueceu. A ilha estava se movendo, lentamente, afundando, como se estivesse desaparecendo no próprio oceano. Em questão de minutos, não havia mais nada ali, apenas mar. Durante séculos, histórias como essa continuaram a surgir. Navegadores experientes, homens que conheciam o oceano como ninguém, juravam ter visto a mesma ilha. Sempre à distância, sempre envolta em neblina, e sempre desaparecendo quando alguém tentava se aproximar. Tão persistentes eram os relatos que cartógrafos começaram a incluir lá em mapas oficiais. Deram a ela um nome, San Borondon. Uma ilha reconhecida, documentada, discutida, mas nunca encontrada. Expedições foram organizadas. Navios seguiram coordenadas exatas. Homens passaram dias e noites observando o horizonte. Nada, nenhum vestígio, nenhuma terra. Com o passar do tempo, a ciência tentou explicar o fenômeno. Alguns dizem que tudo não passa de uma miragem. Um efeito óptico raro capaz de projetar a imagem de outras ilhas no horizonte, distorcendo formas e criando a ilusão de algo que não está realmente ali. Outros acreditam em atividade vulcânica submersa, formações que poderiam surgir e desaparecer ao longo do tempo, mas nenhuma explicação consegue responder uma coisa. Por que tantos relatos são tão parecidos? Por que todos descrevem a mesma névoa,
o mesmo silêncio, a mesma sensação de estar diante de algo que não deveria existir. E até hoje, pescadores nas Ilhas Canárias dizem que em certos dias, quando o mar está completamente calmo e o céu parece se fundir com o oceano, ela volta, aparece por alguns instantes, como se estivesse observando, esperando, e então desaparece novamente, como se nunca tivesse estado lá. Mas, apesar de todas essas histórias, de todos esses relatos, de todos esses registros, não existe nenhuma prova concreta de que essa ilha realmente exista e talvez nunca tenha existido, porque, no fim, a ilha de Samborondon não passa de uma lenda, uma daquelas histórias que o oceano conta para quem está disposto a escutar.